Sejam bem-vindos ao 5º episódio do podcast de Perry Mason, nova série da HBO. Eu sou Luiz Gino e, como em toda semana, tô acompanhado da especialista em cinema e aspirante a detetive particular e agora, quem sabe, também advogada, Júlia Gavilã. E aí, Júlia, vai começar a estudar direito? Tá pensando em mudar de vida? Quem sabe fazer uma prova da OAB aí? Como é que você tá? A gente sabe que não é tão fácil, ou teoricamente tão fácil como pro Perry foi. A gente sabe que não é exatamente assim, mas a gente pode aprender muita coisa com ele, como a gente já está aprendendo desde o começo da série. Mas a gente vai falar mais sobre isso, mas ele ainda é o Perry, né? Isso não mudou. A gente ainda pode esperar aquelas voltas que ele gosta de dar. É isso aí. Mais tarde a gente volta a falar então sobre esse assunto, sobre essa mudança, sobre esse grande passo que realmente começa agora a dar cara ao Perry, a cara que o Perry Mason deve ter, né? Uhum. Mas antes da gente chegar lá, a gente tem um episódio inteiro pra discutir, pra investigar, pra conversar e, como diz o poeta, às vezes quando você vai assistir uma produção audiovisual, né? Uhum. A chamada mais cafona é aquela, venha rir e se emocionar. E eu comecei me emocionando ontem, hein? Sim. Eu confesso que as lágrimas, elas deram as caras ali, elas mostraram a que vieram. Logo no comecinho do episódio, acho que todo susto que eu senti na morte do Ibi, no final do 4º episódio, nesse começo desse 5º, foi a emoção que veio. Uhum. E vale destacar o trabalho. Eu acho que assim, eu vou passar esse episódio aplaudindo e elogiando o trabalho dos atores o tempo inteiro, Julia. Então você já fica preparada, porque quando acabou o episódio eu tava meio que incrédulo. Eu falei, cara, todo mundo é muito bom. Uhum. Todas Sim. as cenas, todo mundo tá mandando bem demais. É, isso é verdade. Dos atores principais, aqueles que fizeram pontinhas de 15 segundos, eu fiquei impressionado com todo mundo. É, isso é No verdade. começo do episódio, o meu grande momento de admiração ali, de falta de ar com a atuação, foi o da Juliette Rylance, a dela, Uhum. que ela passa uma emoção, ela passa um sofrimento assim, muito verdadeiro, muito bom, com pequenos caquinhos de realidade que você não espera, assim, ela na janela telefonando pro Perry. Que trabalho incrível, que atuação, que coisa maravilhosa. E assim, você vê que ela é o único momento ali que ela se permite mostrar alguma emoção, né? Além do episódio anterior, que a gente viu que ela ficou com raiva dele, do Ibi, ela reagiu, gritou com ele, falou, eu sou a única pessoa que tá aqui, falando pra ele, né? E nesse episódio você vê que ela tem esse pequeno momento de fragilidade que ela não tinha mostrado ainda. Ela, como uma mulher num ambiente que é dominado por homens, ela sempre precisa se mostrar ou submissa, de alguma forma, ou então meio que se esconder no meio dessa galera, entendeu? No meio desses homens todos, se camuflar no meio desses homens pra não ser percebida. Então ela fica meio que nisso, assim. E tentando, claro, mostrar o seu em pequenos momentos de poder em algumas coisas que ela acha que pode funcionar. E aí a gente vê aquela cena que ela encontra, ela chega na casa e ela encontra, viu que ele morreu e ela tá sentada, a cena corta, ela tá sentada chorando antes de ligar pro Perry. Você vê que ela tá se recompondo, porque até mesmo pro Perry é difícil pra ela se colocar numa posição de mais fragilidade. Daí ela abraça ele depois, e depois ela se recompõe de novo. Nossa, foi uma cena muito bonita. E foi muito sutil também, né? Não foi um bonito dramático, assim. Essa hora do abraço, eu fiquei impressionado que, assim, atores que choram e fazem sair água dos olhos, eu já vi vários, mas uma atriz que faz sair água dos olhos e do nariz, porque ela, quando ela encontra o Perry, ela tá tão desesperada, assim, ela tá tão incrédula, sofrendo tanto que começa a sair água do nariz, aquela meleca da emoção ali. Quando a gente chora mesmo, então, né? Realmente, a Juliette, ela inaugurou um novo momento ali. E eu gostei muito que a gente pode dizer que esse episódio, o andamento desse episódio é por conta dela, na verdade, né? Ela é responsável, esse episódio devia ter o nome dela, porque ela é responsável pela forma como a história do Perry é direcionada, né? E a história da própria Emily também é direcionada. É muito interessante. Quando você falou que o episódio deveria ter o nome dela, e que, quando você falou o nome dela, como o nome dela é dela, tenho certeza que algumas pessoas em casa, algumas pessoas da nossa audiência, que eu não vou citar o nome, que gostam desse tipo de trocadilho, realmente estão vibrando agora e pulando nas suas casas. Mas isso é um assunto para outro momento. De nada, audiência, de nada. A dela realmente, ela carrega o episódio, carrega as decisões, ela é meio que a senhora do destino, assim, né? Tudo que ela faz é o que tá moldando os caminhos. E aí eu queria saber o que você achou dessas decisões
que a dela tomou, né? E como ela encaminhou a grande solução pro caso. Porque, assim, a gente tava até agora entendendo, né? A gente chegou a discutir essa coisa. Não, é uma série de origem, é uma passagem de bastão. Em algum momento, o Perry vai assumir o lugar do E.B. Mas, assim, a gente tava vendo tão forte o Perry como um personagem, assim, acabado, destruído, ferrado, fedido, né? Mais de um personagem na série fala sobre os hábitos de higiene questionáveis dele. Ela fala sobre isso até nesse episódio. As roupas sempre ferradas. Então a gente tava se perguntando, né? Em qual momento será que o Perry vai virar o Perry Mason que a gente tava esperando, né? O advogado elegante, defensor dos pobres e oprimidos, da justiça e o cabelo penteado. E a gente se perguntava até se isso realmente ia acontecer, né? Porque essa era uma dúvida. Pode ser que nessa nova roupagem do personagem eles desistam disso. Mas não desistiram, aparentemente, e graças a dela, né? Uma coisa que é bastante curiosa nesse episódio é que a própria dela fala que no momento depois que eles entregaram o corpo do A.B. pra família dele, por sinal, um parênteses aqui, se você achou que o ator que faz o filho do A.B. é a cara dele, se você ficou impressionado com isso, é porque o ator que faz o filho dele é filho dele na vida real. Por isso. Já era mais um dos meus tiquezinhos aqui, Julia, pra falar, não, esse ator é incrível, não é possível. Ele estudou o John Lithgow demais, porque não dá. Até o rosto dele é idêntico. A voz é a mesma. A entonação é igualzinha. O jeito de falar. Então, eu tava muito impressionado. Então ele é um ator péssimo, ele só é filho do homem. Não, ele é um ótimo ator e ele também é filho do homem. E, cara, então, mostra o cuidado da série, porque foram atrás do filho dele, que é ator, pra fazer o papel do filho dele na história. Então, assim, mas enfim, fechando esse parênteses. Quando a dela tá lá sentada conversando no hotel, que ela tá conversando com o Perry, ela até fala que... Eu acho que é nesse momento, mas enfim, nesses momentos que eles estão conversando, ela fala pro Perry que o A.B., ele parece que ele fez aquilo, que ele cometeu suicídio, sabendo que ela chegaria pra resolver a situação. Sabendo que ela chegaria e conseguiria forjar ali uma morte natural, né? E pra também, não só por conta do seguro, que eles mesmos... O próprio Perry fala isso, eu te ajudei a forjar aqui uma cena de suicídio pra poder te ajudar no seguro, ajudar a situação toda no seguro, mas também pra poder honrar a imagem desse cara, né? Que era amigo deles, com quem eles tinham uma relação muito próxima. E ela diz isso. Então ali você já sabe, você já tinha percebido isso antes, vendo como ela funcionava ali, né? Como ela articulava as coisas no escritório do A.B., mas vendo que ela era a pessoa que resolvia as coisas. Que ela era uma pessoa... Ela ficava por trás por ser uma mulher, mas o papel dela era de solucionar coisas, não era só de atender o telefone. Então, assim, o A.B. deixou na mão dela a responsabilidade de honrar a imagem dele depois da morte dele, que ele não teria mais nenhum tipo de controle sobre isso. Então, ele deixou pra ela esse peso, e ela pegou esse peso, resolveu rapidamente, porque foi muito rápida a forma como ela resolveu, exatamente pra não ter nenhuma suspeita. E ela também direciona o Perry pra esse caminho. Você vê que na conversa que ela tem com ele, dessa vez no hotel, ela fala pra ele que você é um cara super inteligente, mas você esconde tudo isso atrás de, tipo, sarcasmo e preguiça. Falou que ele, além de inteligente, fala que você é um cara decente, né? Um cara inteligente e um cara decente. Exato. Então por que você mascara isso? Por que você mascara isso? Então ela provoca, né? Ela vê nele esse cara que ninguém vê, na verdade. Nem o Perry se vê dessa forma. Então eu achei brilhante a forma como ela fez isso. Porque você vê que ela provoca ele nessa discussão. Por exemplo, no momento em que ela tá lá procurando todos os advogados, ela tenta achar um advogado certo, né? Pra fazer isso. Cadê esse advogado? Cadê esse advogado? E que ela senta que o Perry já tá morrendo de raiva depois de tudo que ele passou, depois daquele dia horroroso, que ele foi visitar a família, né? E não teve a reação que ele queria, ou teve uma reação pior do que ele imaginou que teria, da ex-esposa. Você vê que ali ela encosta na pia e ela olha pra ele com uma expressão de é isso que eu quero, quando ele começa a ficar com raiva. Cara, essa hora... É fantástica a cena. É mais uma vez um dos momentos que eu falei, puta que pariu, mas esses atores, eles estão passando do ponto já, gente. Ela, assim, em vários momentos da série, a gente vê outros personagens, muito, inclusive o Perry, usando esse artifício de fazer uma carinha de, peraí, e meio que tirar uma conclusão, ou então suspeitar de alguma coisa. A dela... Nessa hora que ela tá encostada na pia, a cabeça dela, ela gira exatos 1,7 graus. Eu peguei um esquadro e medi na televisão, pausei, né? Virou.
falei, pausei na HBO Go ali, peguei o meu esquadro, medi 1,7 graus, você pode conferir na sua casa se quiser. Faça é o que isso, vira espectador. o pescoço dela. Nessa viradinha de 1,7 graus, na fechadinha de olho que ela dá de leve, olhando pra ele, ela passa tanta informação, tanta certeza, tanta mudança de certeza dentro da cabeça dela, né? Que ela olha pra ela, é isso. É só isso que pode ser. E assim, é aquilo que você falou, com toda aquela busca dela e esse histórico de resolução de problemas, essa capacidade de resolver problemas, ela fez de tudo realmente antes de chegar a essa conclusão. Ela foi até o Lyle, que era o ex-sócio do IB, pra tentar convencer ele. Na verdade, foi pra que ele assinasse o inventário ali e homologasse outras o documentações que inventário. precisava. Mas assim, ela foi também pra convidar ele porque confiava muito nele. E mais uma vez, o trabalho incrível da atriz. Ela tem uma expressão de admiração pelo Lyle, quando fala com ele, que a gente nunca viu ela olhando nem de perto pro IB. Então, assim, muito provavelmente o Lyle deve ser um advogado muito mais capacitado e, assim, mais adaptado aos tempos atuais da série do que o IB era. Que essa é uma conversa que eles colocam em palavras aquilo que a gente só sentia que a gente tinha discutido aqui no podcast, né? Que o IB era um cara que vivia já de aparências há algum tempo e já era um cara que estava fora do tempo dele. Ela olha com uma admiração pra ele, então ela faz esse esforço de ir até lá pra tentar convidá-lo. Ela faz uma lista de 53, 54 possibilidades, liga pra todo mundo. Ou seja, não é que ela resolve o problema por sorte, né? Ou que as coisas caem no colo dela. Ela trabalha demais pra conseguir chegar naquilo, né? E a hora que ela olha pro Perry, dá essa viradinha de cabeça e percebe o que tá acontecendo, porque aí até, eu não sei, assim, eu achei legal a cena, a parte do Perry na cena. Eu fiquei em dúvida da primeira vez que eu assisti o episódio, que eu assisti mais de uma porque eu tô um pouco dodói, né? Somos todos. Na primeira vez que eu vi a cena, eu fiquei pensando, putz, mas ele tá só sendo um advogado agora, né? Falando durante o julgamento, só que o julgamento é na cozinha e é só dela que tá ouvindo, mas ele tá se comportando completamente como um advogado. Primeira vez eu fiquei meio em dúvida se isso tava legal ou não, e da segunda vez eu gostei bastante. Eu achei que não ficou canastrão no roteiro isso, ficou bacana, porque é justamente isso, esse comportamento dele, completamente bêbado, né? Logicamente, mais uma vez. E a hora que ele começa a agir como advogado, né? A encenar um advogado, porque vai ser assim, né, que vai acontecer. E aí a dela começa a olhar, eu falei, cara, legal, demais. Que trabalhaço dela, que trabalhaço dele. Parabéns também pra Dona June, que aparece em algum momento ali durante a cena e tomando seu aproveita medicamento. pra tomar um golinho de birita, né? Seu medicamento, como ela mesma disse, por motivos médicos, ela toma um whiskyzinho. Então, eu acho... É isso aí, esse remédio é ótimo. É ótimo. E a gente vê essa mudança do Perry na cena anterior, em que Perry vai confrontar o Frank Dillon, que foi o advogado indicado pela promotoria pra cuidar do caso da Emily. E é ali que, advogado obviamente... comedor de bolo, né? Exatamente. Aí todo mundo, que óbvio, tava na cara que o cara era um X9, como, né, no popular, um X9 pro promotor, que queria saber o que eles tinham a mais ali do caso, pra poder montar um caso mais... conseguir encontrar argumentos, né? Ir pra cima dessas pistas que ele desconhece. E aí, ali, é a primeira vez que a gente, nessa série, até o momento, a primeira vez que a gente vê o Perry confrontando alguém, ele vencendo uma luta. Porque até o momento a gente só via o Perry tomando porrada, ou literalmente ou verbalmente. Era isso. E aí ele tem essa reação antes, quando ele descobre que quem tá lá é um cara que não vai ajudar no caso. E pra ele é o ápice. E aí eu vejo a cena maravilhosa que ele jogando o livro no cara e falando, sai daqui, você não merece estar nesse escritório, sabe? É o ápice dele do caso que é muito complicado e da situação de ter perdido o amigo que também tinha aquela, meio que era uma figura paterna pra ele também, até mais pra ele do que pro próprio filho, né? Então você vê ele tendo essa reação física ao que aconteceu. E pra mim ele já foi uma mudança, já fiquei assim, sabe? Eu falei, ó, aqui ele já tá se impondo mais. Não só verbalmente, mas também fisicamente. O detalhe é que ele fala do filho nessa cena. Que ele fala pro filho dele que os livros são importantes, que ler é importante. E é exatamente o que o advogado precisa fazer. Ali já é um ponto interessante de virada pra ele. Eu vou falar pra você, eu dou nota 9 pra toda essa transformação do Perry nesse episódio. Eu só não dou nota 10 porque depois que ele passa pela consultoria jurídica, né, com o promotor adjunto ali, que também tá de olho no cargo da promotoria. Todo mundo quer alguma coisa, né? Impressionante.
impressionante. Depois daquela cena, a cena dali, né, da conversa dele com esse consultor que fala, o exame da ordem é o mesmo desde 1923, então anota aí que você vai bem comigo que você passa de ano, né? Dali a cena já corta pra ele fazendo o juramento, né? Como advogado por ter passado no exame. E eu acho que faltou uma delicadeza, né, a sensibilidade dos diretores aí do episódio, da série, de colocar uma montagem de 9 minutos tocando Eye of the Tiger, com ele revirando livros, fazendo abdominal, fazendo flexão. Treinando loucamente, e treinando no espelho, né? Falando, protesto, meritíssimo. Acho que faltou isso, mas talvez seja só eu que tenha crescido vendo filmes demais do Rocky Balboa. Talvez. Tenha distorcido completamente as minhas expectativas em relação ao cinema. Então eu vou rever isso aí, Júlia. Talvez. Mas tudo bem, foi bom, foi bacana e foi um final de episódio diferente do que a maioria dos finais de episódio até agora foram, que a gente sempre chega no episódio, no nosso episódio de podcast aqui, falando, putz, tô desgraçado da cabeça, nossa, agora eu não acreditei que aconteceu. Semana passada a gente falando, morreu, meu Deus, tô destruído. E esse foi um final de episódio pra cima, né? Foi cheio de esperança, foi bacana. É isso aí. E sobre os outros lugares, né, as outras esferas do caso, o que você destaca aí, Júlia? O que chamou sua atenção? Você acha que alguma coisa nesse episódio serviu como novidade pra gente encarar o caso de alguma outra forma? Ou você acha que, além da evolução do Perry como advogado, o que a gente teve foram ainda mais sedimentações pra deixar outros espaços, outros personagens, outras esferas aí da série preparados pro que vai começar a acontecer a partir de agora? Eu acho que a gente, de certa forma, a gente teve a evolução desse caso em 3 esferas diferentes, como você falou. A primeira foi um pouco mais tímida, vamos dizer assim, que foi o Pete seguindo o detetive Ennis e anotando lá todas as falcatruas que ele tava vendo ele fazendo, que é de pegar dinheiro, né, esse tipo de coisa. E essa subtrama, né, do Pete foi pequena, mas foi interessante por um motivo. Ele descobriu que o Ennis pagou pra participar do caso, né, pra ser um detetive do caso. Sim. E ele também descobriu que... E aí o Ennis acaba vendo que ele tá seguindo ele e vai lá tentar jogar uma lorota, fala, não, quem tá por trás de tudo isso é meu parceiro. Eu não tenho nada a ver com isso. É ele que manda em tudo. E o Pete, como um bom malandro que é, não caiu nessa, né? Ele percebeu que... Você não engana o enganador, né? Exato. O Pete é um malandro, né? Um perfeito malandro dos anos 30, entendeu? O cara tá... Há quantos anos ele tá enganando a própria esposa? Só um exemplo disso, entendeu? Tanto que quando passou a cena dele, que ele conversa com o Perry, eu até fiquei... Gente, quantos filhos será que esse cara tem por aí? só nessa malandragem dele. E aí você... Por sinal, a cena com o Perry é muito bonita, porque ali comprova, quando ele fala que ele oferece os serviços de graça, só pra reforçar o código de ética dos dois. Os dois querem estar no caso, mesmo não recebendo nada. Os dois estão envolvidos com isso, mesmo sem a promessa de dinheiro, né? Outra coisa do caso que também deu uma avançada, que parece que não é do caso, mas na verdade é a trama do Paul Drake, o nosso policial favorito. Sim. A gente acabou vendo uma situação nesse episódio que reforça que ele precisa seguir o seu coração, né? Seguir as suas próprias escolhas morais. Que a gente vê ele lá num discurso participando de uma sessão, né? Na igreja que ele vai, e tem um ministro falando sobre movimentos civis. E aí ele é um ministro que, aliás, ele é a cara do Dr. Abobrinha. Se você olhar com mais atenção, ele é muito parecido com o Dr. Abobrinha. Eu tive um pouquinho de confusão mental quando isso aconteceu. Eu achei que ele ia querer dominar o castelo em algum momento, mas passou rápido. Boa lembrança. E a gente tá vendo esse ministro falando que o sistema não vai mudar se as pessoas não lutarem, que era exatamente o tipo de coisa que o Paul Drake precisava ouvir. Só que a esposa dele não gosta disso. Como ela mesma, a gente já tinha falado sobre isso, que antes ela já tinha falado que você tem que aproveitar onde você tá, porque você tá numa posição melhor do que os nossos amigos, do que as pessoas do nosso bairro. Ela fica com o pé atrás sobre essa ideia de mudar as coisas. E ela fala isso publicamente, e ele até concorda com ela, mas você vê que ele ficou incomodado. Principalmente depois que eles são retirados da praia, nesse mesmo dia. Eles estão na praia e chega um policial Aí é que o bicho pega, né? Pois é, ela sente. A coisinha na cabeça dele tava ali já, né? Exato. A vontade tava ali, mas ele ainda tava em conflito. Mas a humilhação da praia é porque, assim, eu acho que as humilhações que ele sente no trabalho, na delegacia, são coisas que ele se acostumou de um jeito, talvez já, que ele deixa rolar. Mas ele tava num outro ambiente, né? Ele tava com a família, tava com a mulher, tava com os amigos.
E aí passar por aquela humilhação pública de um cara, né, de um outro policial que teoricamente deveria ser um igual a ele e fora do contexto da delegacia, onde ele passa por muitas outras humilhações por causa da cor, aí foi a gota d'água, né? Foi ali que o bicho pegou na cabeça dele, provavelmente. E foi que ele viu também que o cargo de policial não faz diferença nenhuma na discussão, durante aquela discussão contra o policial. Mesmo essa posição que parece diferenciada, numa sociedade racista, não faz diferença. O policial ainda vai continuar olhando pra ele dessa forma. Mas aí mais tarde ele acaba confrontando a esposa e ele deixa clara a posição dele pra ela. Ele fica bravo, ele mostrou que ficou bravo e ela falou, tudo bem, se você acha que a melhor forma é você seguir sua cabeça, então siga a sua cabeça e faz o que você achar melhor. Mas ele ainda parece que ele não sabe exatamente o que ele vai fazer, como ele vai fazer isso, né? Porque ele fala, eu sou um policial, mas o sistema ainda é o mesmo. Por isso que eu acho até que pode não parecer, mas isso tem uma relação com o próprio caso, né? Porque foi ele que passou a informação pro Perry de que a morte do George não foi suicídio. Eu sinto que a posição do policial Drake justamente vai ser a reviravolta pra defesa, assim, né? É que eu acho que a gente já se acostumou com essa informação de que ele sabe, ele teve que mudar o relatório dele, que ele não é só uma testemunha, né? Ele é um policial, é uma autoridade que encontrou novos fatos ali quando fez a micro-investigação dele, né? Que foi a descoberta, assim, né? Ele não estava investigando o caso. Ele descobriu aquilo ali. E aí, ele teve que mudar o relatório a pedido dos detetives responsáveis pelo caso e claramente a descoberta dele leva a investigação para outro lado. Eu acho que é o ponto fundamental, né? É o elo de ligação entre todo o resto das descobertas que a defesa tem se sustentam. Exato. Então parece, talvez, a gente fica com essa sensação que não é grandes coisas, porque a gente sabe disso há muito tempo, mas pro momento da defesa isso vai ser... E o Perry já sabe disso, então... Exatamente. Então acho que vai ser bem importante a hora que ele levantar e assumir esse papel de defensor da liberdade e da justiça. Outra coisa sobre repercussão, que a gente também viu nesse episódio, foi aquele discurso fervoroso e completamente fanático da irmã Alice no último episódio. Causou aquela divisão na igreja, né? E aí ali a gente viu que a igreja agora tem um opositor que é o Diácono Brown, que era um cara de poder ali dentro da igreja. Agora nasceu um outro braço, né? Saiu uma... Foi uma divisão, assim. Foi meio que o cisma de Los Angeles, assim, que aconteceu. Agora, eles, além da Assembleia de Deus Radiante, que é essa igreja da irmã Alice, a gente tem a Assembleia de Deus Radiante reformada. E aí, muito claramente, né? A gente falava sobre como a igreja, ela parecia esconder os seus reais valores, não só na questão de, a igreja é um negócio, mas assim, a igreja por trás das cortinas era aquele bando de homem branco, velho, falando de dinheiro e tratando a igreja como negócio, mas do lado da frente a gente, inclusive, numa Los Angeles extremamente racista, a gente via vários negros durante os cultos que aconteciam por ali, né? Apesar de nenhum deles estar em posição de poder, tá no palco, tá na banda, no culto ali, a gente via que nas arquibancadas do templo, vários deles estavam por ali. Agora, essa nova Assembleia de Deus Radiante reformada, que tava gritando ali na frente, fazendo protesto e questionando a Alice, colocando ela como uma blasfêmia e tal, a frase do Diácono Brown, clara, né? Ele fala assim, a gente tá voltando às origens da nossa igreja, que são brancas, nobres e cristãs. Exatamente. Então, não tem mais Não é mais polido, né? Máscara, né? Exatamente. Ninguém tá se escondendo mais. A coisa ficou clara. Fala assim, ó, a igreja ela tá saindo dos trilhos, ela tá escapando da palavra do Senhor, e ele já coloca também de uma forma menor, mas coloca a questão racial como um dos problemas ali, né? De certa forma, os dois acabaram tirando essa máscara, tanto ele quanto a Alice, quanto a irmã Alice, né? A gente vê que ela até fala pra mãe dela que esqueça o que a gente tava fazendo, me traga os pobres e os doentes, vamos fazer o que a gente fazia na época das tendas no deserto. Foi ali que começou a crescer a igreja dela, que eles faziam supostos milagres ou que, né, ajudavam os doentes, resgatavam os doentes de alguma forma. E ela quer voltar pra essa origem porque ela acha que a missão dela é essa. Ela acredita que a missão dela é essa. Então, até por isso, você vê que o número de fiéis aumentou. Assim, você vê que existem fiéis que são mais
fervorosos. Antes a igreja, nos episódios em que a gente via a igreja ainda com essa dominação masculina por trás, era uma igreja mais polida. Você tinha um cenário, você tinha toda uma encenação, as pessoas estavam todas sentadinhas, era toda uma visão mais como um programa de televisão antes da televisão. E aí, dessa vez, você vê que as pessoas estão fervorosas, a galera tá em pé, tá gritando, tá ajoelhado, rezando. É uma outra... Falando línguas. Exato, falando línguas. É uma outra vibe diferente do que a gente tinha visto antes. A Alice manda um salamalabei malala ratatassa, que eu falei, olha só, agora o bicho vai pegar mesmo. Exatamente, e agora... Pegou, né? Exatamente. E um dos símbolos bem claros disso que você tá falando, Júlia, foi aquele momento das cartas, né? Que de um lado da mesa, ali é super claro, né? Eles estão de lados opostos da mesa. A Alice abrindo as cartas e falando, eu tô recebendo dinheiro de todos os lugares. Então tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Olha só quanto dinheiro e quanta gente ajudando. E aí a mãe dela pega uma carta e fala, aqui, Tucson, Arizona. Maldita, morra, passe mel no corpo e afunde num formigueiro. Eita, essa é nova. E essa aí... Essa é dramática. Fiquei imaginando ministros do STF falando um pro outro assim. Vossa Excelência deve passar mel no corpo. Foi bem claro. Xingamentos criativos, né? Mas essa cena, ela é bastante... que mostra exatamente a divisão que a igreja chegou, né? Eles renomearam a igreja, gente. Renomear uma igreja realmente é uma divisão. Nada mais divisível do que você criar uma coisa nova a partir de uma coisa que já existia antes. E dentro daquela mesma coisa ainda. Porque meio que ela mandou o cara pra fora e isso aqui é meu, esse prédio é meu, os fiéis são meus e você que se vire ficando aí fora. E ela nem tá preocupada com ele também. A mãe dela tá, mas a irmã Alice tá tipo, eu tô aqui numa missão, vou focar na minha missão e é isso. Até por conta desse negócio de focar na minha missão, a cena da Emily, que a igreja resgata a Emily, paga a fiança, né, pra Emily sair da prisão. Nessa mesma cena, ela pede o dinheiro pra mãe dela e a mãe dela fala, faz o que você quiser aí, eu não consigo te controlar mesmo, tu que se vire. E aí, na cena em que ela leva a Emily pro cemitério, porque ela é presa antes do enterro do filho dela. Ela não viu o enterro, ela participou da celebração, não é celebração, né? Mas do momento na igreja ali, que todo mundo rezou e tal, mas ela não participou do enterro. Velório, né? No velório, E aí, a parte mais, pra mim, que foi a mais pesada do episódio, foi esse momento, por conta da repercussão que isso pode ter, foi o momento em que a Emily tá lá agarrada, né, no chão, e ela fala pra irmã Alice, pergunta pra ela se ela vai fazer desse jeito, se ela vai reviver o filho dela dentro com ele, se ela vai precisar desenterrar o Charlie pra poder revivê-lo, como que ela faria isso? E a irmã Alice faz uma cara de como eu vou fazer isso? Então, é isso que eu ia te perguntar. Essa era uma das perguntas que eu tinha guardadas aqui, mas agora que você já trouxe, eu ia perguntar justamente isso. Se nessa hora que a Emily pergunta isso, não é a hora, parece que, não sei se pela primeira vez, mas assim, todas as vezes que a irmã Alice não tava assumindo esse papel de reveladora da verdade, de mensageira divina, era sempre porque alguém tava tolindo ela e ela tava meio que entrando num acordo político, assim, né? De comportamento. Até a hora que ela desiste disso e chuta o balde. Mas nessa hora com a Emily, a sensação que eu tive é que ela falou, eita, danou-se. Eu não tinha pensado nisso. E agora? Como é que eu vou fazer? Nessa hora eu senti que ela duvidou. Eu acho que ela teve uma reação de... Ela sempre fala que ela fica esperando, ela é uma ferramenta de Deus, né? E ela fica esperando a forma como Deus vai usá-la como essa ferramenta. E eu acho que ali é diferente, ela percebeu que é diferente da cena anterior, onde ela falou no ouvido do cara, levanta, essa cadeira é uma desculpa, você precisa levantar, vamos, e ele levantou. Ela viu que ali, ela sentiu que vai ter uma diferença de você falar no ouvido do cara, levanta, e você reviver alguém que já morreu, e há semanas, né? Mesmo se tivesse morrido antes, né? Eu louca, achando que podia reviver, mesmo se fosse logo depois, mas enfim. Se fosse 3 dias, tá tudo certo. Tava tudo certo. Mas eu tenho uma pergunta pra você. Se prepare. Lá vem. Você acha que ela vai ficar cada vez mais fascinada por esse poder que ela acha que ela tem a partir daqui, porque a situação, ela ficou bastante eufórica quando o cara levantou. Apesar de você ficar pensando que ela olhou, a gente percebeu que ela olhou com uma cara de como é que eu vou fazer isso, ela realmente acredita que ela vai fazer isso, e ela falou pra meio mundo como é que ela vai fazer isso. Você acha que ela vai ficar cada vez mais fanática por esse poder que ela acha que ela tem? Olha, eu acho que 2 caminhos vão surgir da cabeça da irmã Alice. Eu acho que em algum momento ela vai... Quer dizer, em algum momento, assim, a gente já sabe que o momento é esse. Agora o Perry é o advogado
da Emily. Tanto a Alice quanto a mãe são agora as guardiãs legais da Emily, porque elas pagaram a fiança, né? Então teve toda aquela declaração que elas tiveram que concordar quando os policiais foram levar a Emily pra casa delas. Então eu acho que assim, a relação entre os dois agora estão mais do que nunca, de fato, eles estão próximos um do outro. Eu acho que a Alice vai seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Por um lado, a relação com o Perry, a proximidade com o Perry e com a noção de evolução do caso vai fazer com que ela seja uma pessoa que vai começar a revelar mais quais são as verdades da igreja. Então assim, ela vai revelar a posição dos homens velhos e brancos, ela vai talvez trazer luz sobre o caso e sobre a participação da igreja até naquelas teorias que a gente trouxe nos outros episódios, né? Os interesses financeiros, os interesses imobiliários, o que pode estar por trás de tudo aquilo, quem não é bom e quem é. Eu acho que ela vai trazer mais verdade, mais realidade em tudo isso, mas eu acho que ela vai, embebedada pelo Espírito Santo, eu acho que ela vai cada vez mais ficar lelé nesse caminho. Mas a gente vai ver como é que a história vai começar a direcionar pro julgamento agora, né? E a gente vai ver, tem muito pano pra manga ainda, muita coisa pra acontecer. Então tem coisas, a gente ainda não faz a menor ideia de quem realmente tá por trás disso. A gente não sabe quem que é o chefe do Ennis, quem tá mandando ele fazer tudo isso. A gente já discutiu que ele acha que ele é só um peão. Então, assim, tem muita coisa pra acontecer. Fique esperto você aí, não esqueça de anotar, querido ouvinte, não esqueça de anotar todas as suas... Anota até as suas dúvidas. Quem é essa pessoa? Quem fez isso? Quem será? Isso também te ajuda a... Quem sou eu? Quem sou eu? Anota Quem é a vida? Anota tudo. É importante anotar. Anota tudo, porque é mais fácil também pra te orientar a sua cabeça. Se você acha que você tá muito confuso e tem muita informação, senta, escreve, e aí você consegue pelo menos dar uma limpada nessa nuvem de informações que a gente sempre recebe. Antes da gente terminar, eu queria saber de você. Todo episódio é muito bonito, todo episódio me deixa sempre embasbacada com fotografia, com pequenos detalhes, com a parte mais técnica, né, da série. E aí eu queria saber de você, teve alguma cena que chamou muito sua atenção nesse episódio? Teve algum momento, por algum motivo, que assim, esteticamente te deixou desgraçada da cabeça? Consegue lembrar de um momento desses? Eu acho que 2 momentos me deixaram assim, não só pela fotografia, mas também pelo significado. O primeiro momento é o que a gente já falou sobre a dela sentada, né, encostada e chorando depois que ela encontrou o corpo do Ibi. Aquele momento é exatamente o que a gente sentiu quando a gente assistiu esse episódio na semana passada. Aquela sensação de impotência que ela tava sentindo ali naqueles momentos antes de começar a agir. A fotografia ali é linda, porque a luz tá saindo, a luz tá vindo da janela e só bate nela e tá tudo escuro, a sala tá toda escura e atrás da parede você sabe que tá o corpo do Ibi. Então assim, é uma cena muito bonita. E também tem muito significado. Outra cena que eu acho que também tem muito significado é a cena do cemitério que a gente tava falando agora. Que a Emily, ela agacha no chão e ela, como se ela estivesse abraçando o corpo do filho, né? Que ela abraça aquele monte de terra. E ela abraça, assim, com tanta força que o rosto dela fica todo sujo e ela não se importa. E, assim, pra mim é o exemplo perfeito de uma mãe que perdeu um filho e tá sofrendo. Ela não se importa que ela limpou, que ela sujou o rosto, ela não se importa que ela tá suja, ela não se importa com nada. Ela se importa de finalmente ter esse momento de poder, de achar que tava se despedindo do filho, mas na verdade de talvez, de ter essa esperança de poder encontrá-lo de novo. Tanto que depois gera pergunta sobre como que ela ia ressuscitá-lo. Então, pra mim, são as 2 cenas mais bonitas e importantes desse episódio. E pra você? Muito bom. Pra mim, só pra não repetir o que você já disse, eu concordo muito com as 2 cenas, são realmente incríveis. Você está coberta de razão, nunca passará frio. Mas eu acho que teve uma outra cena que pra mim foi muito bonita. Desde o começo da cena eu fiquei impressionado, que é a cena da praia. A cena da praia, além dela ter todo aquele significado, ela tem uma condução tão bonita. E assim, caracterização dos atores. Quando eu comecei a olhar, eu falei, gente, parece que eles conseguiram achar imagens em Full HD de pessoas dos anos 30 na praia. Porque assim, os penteados, o bigodinho, as roupas, tá tudo muito, muito, muito bem feito, assim. Não dá a sensação que são atores vestindo, né, se caracterizados pro momento. Parece que eles abriram um portal e transportaram as pessoas dos anos 30, gravaram a cena e depois mandaram elas de volta. Fiquei muito impressionado, achei muito bem feito esse trabalho. E a própria edição durante aquela cena das mulheres entrando no mar, o jeito que a onda bate, depois já troca o quadro, né, quase com uma sensação de
de não ter corte, né? Porque a onda cobre a câmera. Tudo que acontece por ali, a cor daquela cena, eu achei tudo muito bonito. E assim, eu achei que foi... Toda a cena me levou pra um lugar de tanta paz, tanta alegria, só pra depois o policial chegar e destruir aquilo. Então, a condução dessa cena pra me deixar tão feliz, deixar a gente tão feliz assistindo, ajudou a gente a compartilhar a frustração e a dor do nosso querido policial Drake, quando toma a carteirada ali do policial em Santa Mônica. Achei muito legal, fiquei bastante impressionado. Mas esse episódio inteiro foi fantástico, a gente ficou bem... Tanto que a gente falou pra caramba, tem muita informação. Então, se você ficou perdido por algum motivo, reassista o episódio, porque isso sempre ajuda a gente também a orientar a nossa cabeça. Se você ficou com dúvida de alguma coisa, assiste os episódios anteriores também, porque isso também ajuda demais. Então, aproveita e mergulha nessa história, porque ela é tão bem desenvolvida que vale a pena. E pra ficar melhor informado ainda, depois de assistir todos os episódios de novo, você vai ouvindo os nossos episódios de podcast. Exatamente. Mais uma vez, e aí sim, você vai estar completamente informado e preparado para esses 3 episódios finais de Perry Mason que estão chegando e que muito provavelmente, Júlia, vão seguir aí. Eu não sei se durante os 3 episódios, durante 2, mas a gente finalmente tá chegando pro momento final, o momento mais importante, que é o momento do julgamento, né? Exatamente. Aquela corrida no final do episódio também pro Perry, que precisava de 2 semanas pra se preparar pra prova e tal, também ajudou a gente a chegar logo nesse momento que a gente já tava esperando, que é o momento do julgamento. Então eu tô bem animada pra ver como é que eles vão direcionar isso. Eu também. Então, semana que vem a gente vai ver como é que isso vai continuar e como a série Perry Mason vai se encaminhando ao seu final, como esse caso vai ser resolvido. Muito bom, Júlia. Valeu. Até mais. Pessoal, não esqueça de compartilhar com a gente as suas teorias. Tchau, tchau. Perry Mason Podcast é escrito e apresentado por Júlia Gavilã e Luiz Egino, dirigido por Alexandre Maron, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia, é uma produção da HBO e da Ampere. Ampere.